amigo Marcelo de Elias, você já está aqui, tudo bom? Tudo bem, certinho? Que bom, Graças de novo. a Deus, Gostei muito da afirmação bom. positiva, gostei disso. Não é isso? Porra, tudo a ver. Você pratica também? De vez em quando, né? Tem que praticar mais. Mas eu pratiquei, vou voltar no Combina, deu certo aí, E ó. funciona. E funciona mesmo, não? 100%. Eu acho que essa coisa do eco que você falou tem tudo a ver, né? A gente recebe o que a gente joga, não é? Tem gente que chama isso de física quântica, né? Verdade. Que é você jogar para o universo. Eu acredito muito em Deus, eu acho que Ele escuta as nossas também. boas intenções. Eu também. Né? A minha física quântica é Deus. Exatamente, a minha também. Olha aqui, Marcelo, a nossa vida é cheia de altos e baixos. Você já teve altos e baixos na sua vida? Sim, profissionalmente, pessoalmente. Muitos, né? Faz parte. A gente aprende. E como que a gente faz para viver bem quando a gente está em baixa? Eu acho que a primeira coisa é não deixar se jogar para baixo, né? Eu acho que uma das coisas que tem muito a ver com a sua mensagem inicial é justamente essa questão de ter um olhar um pouco mais positivo para as situações, não é? E eu vejo muitas pessoas, não só artesãos, mas quaisquer pessoas, quando passa por um momento muito difícil, elas acabam se martirizando, se penalizando. Ah, eu não dou sorte na vida, o que está acontecendo comigo? Começa até às vezes falar assim, poxa, tanta gente pior do que eu tá bem, eu tô mal, pronto. Aí Acha que o mundo está girando no seu deslanchou redor, para baixo. né? Aí é uma espiral que joga para baixo. E a gente esquece também de que quando estava tudo bom, né? Quando estava tudo bom, a gente não era às vezes tão feliz, não se via tão sortudo. Sim, exatamente. Não é? Até porque, como a gente disse, é um grande aprendizado. Até mesmo nos momentos de queda, sempre tem algo positivo para tirar de aprendizado com isso, né? E no caso de um profissional, ele também tem que aproveitar esses momentos de baixa, seja baixa de vendas, baixa de produtividade, baixa de resultado, para poder se reinventar. Eu acho que é aí que está a arte de se renovar, de mudar, de ser melhor, né? No artesanato a gente escuta muitas boas histórias, as pessoas se encantam, às vezes trocam o seu trabalho que já era fixo assim e investem no artesanato e tudo começa muito bem, né? Aliás, todo começo, né? Como começo de casamento, né? Sim. É aquela paixão pela arte, por aquilo que você está descobrindo. Sim. Passa um tempo, você vai vendo as pedras no caminho. Exato, né? exato. Eu acho que qualquer trabalho é assim, né? Eu trabalhei muito tempo em indústria e o primeiro dia de trabalho, a primeira semana, você acha que você vai mudar o mundo, né? Você fala, poxa, aqui eu vou construir minha vida, vou fazer tudo que eu sempre sonhei, mas não é. As empresas têm regras, elas têm políticas, procedimentos, pessoas, e nem sempre as coisas acontecem do jeito que você imaginava. Isso também para um autônomo, né? O artesão se enquadra bem nisso. Quando você se encanta com uma ideia, a gente se apaixona por ela, a gente coloca toda a energia naquilo e fala, poxa, vai dar certo. E às vezes a gente não enxerga as dificuldades que são naturais de qualquer trabalho. E onde que acontece o problema? Vai perdendo o encanto. Eu acho que essa paixão de primeiro dia tem que nos acompanhar todos os dias, né? E uma forma de fazer isso, Beth, é se reinventar, né? De repente, aquilo que você está fazendo, por que não questionar? Não tem outro jeito de fazer? Não tem algo a mais que eu posso fazer? Sim. E dessa forma você também vai se encantando de novo, se apaixonando de novo. É como num casamento. Só que tem o seguinte, né? Quando a gente tem isso como um trabalho, e muita gente que nos acompanha, muitos artesãos que já tem isso como trabalho, percebe que às vezes até a questão financeira abala muito, Marcelo. Sim, né? sim. Porque aí você precisa da sua criatividade, precisa do seu trabalho e precisa pagar as contas. Sim. Né? E esse é o momento que pega. Porque o nosso país, né, assim como o mundo todo, a gente não pode achar que é só coisa do Brasil, não. né? É verdade. Todos os países, todo mundo passa por altas e baixas aí na economia. E então? O Brasil, em especial, tem essa característica de ser muito vulnerável à economia, mas isso é no mundo todo, como você bem falou. E sabendo que é assim, nós precisamos nos preparar. No meu trabalho também, né? Existem momentos do ano que eu trabalho mais, tem momentos que eu trabalho menos. Por exemplo, antes do carnaval, o mercado de aulas e palestras é muito fraco, né? Então a gente precisa se preparar muito para esses momentos. Se organizar. Se organizar. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer como profissional autônomo, né, que os artesãos me permitam dizer dessa forma, porque serve para todos. Sim. A gente precisa ter, não é bem uma reserva financeira, mas a gente tem que ter um salário médio. O que é isso? Por exemplo, se tem meses que a gente ganha mais, a gente não pode pegar aquele dinheiro inteiro e consumir aquele dinheiro inteiro. Porque a gente sabe que teremos outros momentos que a gente vai ganhar menos. Então a gente teria que ter uma remuneração média, guardando parte daquilo, né, parte daquela reserva financeira, justamente para que nos momentos de baixa aquilo compense, né, a nossa receita que será menor. É aquela né? Reserva. Que se for possível a gente nem mexe nela. Exatamente. Tem até um amigo meu que fala assim, a gente que trabalha como autônomo tem mês
que você é o dono da padaria. Tem mês que você não tem pão para comer, né? Então, eu acho muito interessante essa fala dele. E o que ele quer dizer é justamente isso, né? É que nos momentos que você é dono da padaria, que você está vendendo bastante, se você consumir todo aquele dinheiro, nos momentos que você não tiver pão para comer, vai faltar mesmo. Tem que reservar. Tem que reservar. Nem que seja uma torrada. Sim, nem que seja uma torrada. Eu mesmo, esse meu trabalho não é diferente, né? Então eu tenho um salário, independente de quanto eu ganho por mês com palestras, com aula, eu tenho um salário. Sim. Mesmo que eu ganhe o dobro daquilo, eu preservo aquele meu salário, entendeu? E aquilo que sobrou fica como uma reserva para quando o que eu ganhar não der para suprir o meu salário. Mas ainda assim eu vou lá naquela reserva e garanto aquela minha remuneração. Então, essa parte financeira a gente aprendeu aqui com o Marcelo, né? Na época boa, reserva, esquece, deixa lá. Tomara que não precise usar, né? Sim, tomara. Mas se vier aí uma baixa, um momento de crise assim, financeira, você já tem. Exato. Agora, e quando a nossa criatividade é que está em baixa? Sei lá, por algum problema, assim. No meu curso de jornalismo, a gente aprendia que a gente tinha que ser imparcial, né? Então, tinha que ser aquele que sai e trabalha e depois que volta, e aí volta a ser a pessoa normal, sim, que tem emoções e tudo mais. Eu acredito que isso não funcione, né? Como você que está nos acompanhando, a artesão também não funciona. Sem dúvida. Não é mesmo? Ele, na hora que está criando ali seu trabalho, fazendo a sua peça, continua sendo a pessoa que é. Sim. Né? Não tem como separar, né, Beth? É um mito aquela ideia de o profissional se separa do pessoal. Isso não tem como. Não tem. Somos seres indivisíveis, né? Somos indivíduos, né? A palavra já diz. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, nos momentos de altas e baixas, a gente precisa ser ainda mais inovador. Não é? Criar coisa diferente, tem que inventar algo que chama atenção, porque isso minimiza essas altas e baixas do mercado. Por exemplo, está vendendo menos? Então desenvolve um produto inovador, uma coisa diferente que ninguém pensou. Aí vem o que você está dizendo. Como fazer isso se você está emocionalmente abalado? Se você está triste. Se você está triste, né? Então, duas coisas a gente tem que fazer. Uma é tentar se resolver pessoalmente. Porque o nosso trabalho, ele é diretamente afetado pelas nossas questões emocionais, não é? Principalmente quem está ali com as mãos. Nossa, o artista sem dúvida, né? O artesão sem dúvida. É um trabalho de criatividade. Então, se você está mal, busca um apoio, busca um apoio religioso, um apoio psicológico, converse com pessoas positivas, porque isso é um outro problema, Beth. Tem gente que está mal, vai conversar com gente que joga mais para baixo ainda, né? Aí não dá certo. Não, aí não dá certo. E isso, sabia que é tão comum? A pessoa está mal, ela se junta com outras pessoas que também estão mal para falar mal, entendeu? Para ser aceita no meio. Mas isso é tão comum e não deveria ser assim. Então esse seria um primeiro ponto. Tenta se levantar com coisas boas, assista bons filmes na TV, assista bons programas na TV que trazem energia positiva, isso é ótimo. Olha. Agora, outra coisa também interessante é o seguinte, pesquise que outras pessoas fora da sua área principal estão fazendo. Vamos pegar um exemplo de feltro, né? Que é o exemplo que você vai tratar hoje aqui. Hoje. É muito legal uma pessoa que trabalha com feltro pesquisar outros tipos de artesanato. De repente ela consegue se inspirar numa coisa do EVA. De repente ela consegue se inspirar numa coisa do crochê. E dali ela traz ideia pro feltro, entendeu? Desfoca, então. Desfoca. Não olha só o que você está acostumado. Porque as boas ideias, a criatividade, a inovação, ela vem principalmente quando você faz essa visão mais transversal. Você vai pesquisar em outros segmentos, dentro do artesanato, claro, dentro da arte, mas que foge um pouquinho do seu lugar comum. Outra coisa legal, não sei se você concorda comigo, mas a gente sempre tem alguém que a gente inspira, alguém que a gente modela, alguém que fala, nossa, queria ser como aquela pessoa, sim, né? Sim. Então procura entender, gente, que aquela pessoa também teve altos e baixos na vida. Sim. Então se ela chegou onde ela está, possivelmente tem uma história, tem uma derrota, teve algo que ela teve, um obstáculo que ela teve que passar, não é mesmo? Sem dúvida. Todas as histórias de grandes empresários são assim, né, Marcelo? E não é à toa que são profissionais de sucesso. Aquelas pessoas que nos inspiram, elas têm um nível de aprendizado e de maturidade que não aconteceram por acaso. E muitas desses aprendizados e desenvolvimento dessa maturidade profissional aconteceram justamente porque passaram por altos e baixos. Se reinventaram. Sim, claro. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, Beth, é que, ainda mais hoje no mundo de redes sociais, o que se mostra nem sempre é o real, né? A gente às vezes se inspira em alguém e fala, essa pessoa é uma pessoa de sucesso. Você não está vendo como é que é a vida dela, a casa dela, os bastidores. Tenha certeza que ela também passa por momentos difíceis, como qualquer um de nós.
Verdade mesmo. Nossa, que pauta gostosa essa, né? Como sempre. Porque hoje, gente, a nossa proposta aqui é falar sobre vida, né? Sobre a sua vida. Exato. E às vezes a gente fica mesmo vendo tanta gente dando certo, vai batendo uma coisa assim, uma tristeza. E não pode não, porque como a gente sabe, tudo passa, né, Marcelo? E isso também é um cuidado que a gente tem que ter, viu, Beth? Às vezes a gente tem aquela visão, às vezes até os pais da gente dizem isso, do tipo, você não pode reclamar porque tem gente pior do que você, né? Isso é interessante, mas por outro lado tem que ter cuidado. A gente também não pode se basear só quem está pior para se sentir bem, né? Então a gente precisa se inspirar em quem está bem para que a gente também possa se espelhar. Para quem está passando por um momento difícil agora, que mensagem você deixaria? Olha, a mensagem primeiro é o seguinte, não desistir. Eu acho que se a gente desistir do tipo, puxa, não tem mais jeito, você já começou perdendo. Principalmente no artesanato, é muito comum ter altos e baixos. E no momento de baixa, se a gente falar assim, não está valendo a pena, as pessoas não valorizam, não pagam o que vale, é muito comum a gente ouvir isso, né? Não pagam, ninguém dá valor. Pronto, você mesmo já entrou num circuito negativo que vai te jogar para baixo. Então a primeira coisa é não desistir. Outra coisa é aprimora, aproveita que está em baixa para aprender, para pesquisar coisas novas, para fazer novos cursos, para assistir ainda mais o programa Combina, né? A gente nem tinha combinado isso. Enfim, aproveita para aprender, para pesquisar, para estudar, né? Isso vai te dando novas ideias, novos horizontes, né? E outro, mão na massa, não tem como ter resultado sem trabalhar, né? Então, mão na massa, faça o seu melhor, vá em busca disso, que certamente você consegue sair desse momento. Não fique pensando, gente, que só acontece com você. A gente participa de muitas feiras de artesanato assim, e é claro, tem aquela feira onde está bombando, está vendendo, está arrasando, e tem aquela outra que nem tanto assim. Mas pense, sabe, estou fazendo alguma coisa errada, vale uma reflexão, vale uma parada. Tem gente que para tudo e fala assim, peraí, eu preciso viajar, eu preciso ter uma inspiração, né, para sair dessa fase ruim da minha vida. Exato. E novas fases boas irão chegar. Isso é fantástico, quando você se dá o direito de sair um pouquinho daquilo que você está acostumado e vai conhecer outra rotina, outra cultura, outro momento, você volta com grandes ideias. Inspiração pura. Muitas ideias, com outras coisas que você não tinha pensado que existia. Aí você fala, cara, tá ali uma oportunidade. Né? Sempre bom conversar com você. Para mim é maravilhoso. Viu? Muito obrigado, viu, Beth? Obrigado mesmo. Muito bom.